pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nesta aula de hoje nós iremos ver então o módulo 24, chamado Números Racionais na Representação Fracionária. O planeta Terra tem 149,67 milhões de quilômetros quadrados de terras imersas e uma população de aproximadamente 7,7 bilhões de pessoas. Considerando uma aglomeração como a da foto, você consegue imaginar quantas pessoas caberiam no planeta Terra? E em sua cidade? E quantas pessoas caberiam em um quadrado que mede 1 metro de lado? Número 1. Calcule, considerando os dados apresentados anteriormente, a densidade demográfica do planeta Terra. Dê as respostas com 2 ordens decimais. Então vamos lá. Para a página 420, nós temos o título A fração como quociente. Lembrando que a fração, pessoal, nós sempre lembramos de divisão e quociente também, né? Quando nós falamos essas palavras, nós logo lembramos de divisão, tá? Então, neste módulo, pessoal, nós vamos estudar aqui alguns conceitos importantes relacionados à parte fracionária, né? Segundo título, quando é possível continuar a divisão? Então, agora nós temos aí um texto que eu vou ler junto com vocês para nós compreendermos os próximos exercícios. Observe a imagem da abertura do módulo em que vemos pessoas aglomeradas, representando a composição de áreas habitáveis do globo terrestre. Você já parou para pensar sobre a imensidão da Terra e sobre sua população? E se toda a extensão da Terra imersa do planeta estivesse preenchida por pessoas? Nesse caso, conseguiríamos responder à pergunta da abertura? Mas essa resposta teria significado real? Sabemos que há locais do planeta que não são habitados. Há outros muitos povoados e outros tantos com poucas pessoas. Voltaremos a conversar sobre isso no módulo 33 do próximo caderno, né? Para iniciar, quantas pessoas habitam determinado espaço utilizando a densidade demográfica, um índice obtido pelo quociente entre o número de habitantes de uma localidade e a sua área dada em quilômetros quadrados, né? O espaço em que as pessoas vivem. Assim, ao dividir a quantidade de pessoas que compõem a população mundial, aproximadamente 7,7 bilhões de pessoas, pela área de terras emersas do planeta, que é 149,67 milhões de quilômetros quadrados, obtemos a densidade demográfica da Terra. No entanto, à medida que a população mundial se altera, esse dado também sofre alteração. Use a calculadora para resolver as situações problemas a seguir. Então, pessoal, lá no texto está aparecendo que é aproximadamente 7,7 bilhões de pessoas. E a outra informação é 149. Então, como que nós vamos calcular a densidade demográfica? Nós vamos pegar este e dividir por este número. Talvez você fale, nossa, prof, fica muito difícil. Não é não, vocês vão ver, pessoal. 7,7 é como se eu expandisse o número e ele ficasse assim, ó. 7 bilhões e 700 milhões. Dividir? Então, eu vou colocar em forma de fração, tá bom, pessoal? Por 149 milhões 670 mil. Agora, pessoal, os zerinhos a gente pode cortar, né, na divisão. E agora nós podemos dividir um número menor aqui. No texto está falando assim, dê as respostas com 2 ordens decimais. Aqui está, ó, 2 ordens decimais, ok? E o resultado saiu em habitantes por quilômetros quadrados. Número 2. Com os dados da população mundial atualizados no dia de hoje, calcule a densidade demográfica do planeta Terra. Dê a resposta com 2 ordens decimais. Bom, pessoal, então neste número 2, os cálculos eles devem ser realizados com dados atualizados, tá? Então, segue o mesmo raciocínio, só que com os dados atualizados no dia de hoje, de 2020. O prof não vai fazer aqui para não ficar tão extenso, mas segue o mesmo raciocínio. Número 3. A área do território brasileiro é de 8 milhões
515.767 quilômetros quadrados. Considerando que a população brasileira em junho de 2019 era a que aparece na imagem, calcule a densidade demográfica do país. Dê a resposta com 2 ordens decimais. Bom, pessoal, então nós vamos pegar o número da população. Então, aqui é o número da população do Brasil e nós vamos dividir pela área do território brasileiro que foi dado no exercício. Dividindo, isso pode ser feito na calculadora, que o exercício sugere isso, né? Que não é o objetivo aqui a parte do cálculo, e sim do raciocínio. E vamos chegar à resposta de 24,67 habitantes por quilômetros quadrados, ok? Na página 421, nós temos o número 4, que diz: calcule a densidade demográfica dos seguintes estados brasileiros. Dê a resposta com 2 ordens decimais. Então, pessoal, agora nós vamos pausar o vídeo. Vocês vão pausar o vídeo aí e vão resolver aí o Amazonas, né, Rio Grande do Norte, São Paulo e Rio de Janeiro. São 4 regiões que vocês vão calcular ali, fazer essa divisão, assim como eu já ensinei vocês da densidade demográfica. E vocês vão colocar o resultado e daí vocês voltem aqui conferir se está certo o resultado de vocês. Lembrando que vocês podem utilizar a calculadora, tá? Por ser um número muito extenso, vocês podem utilizar. Então, pessoal, aqui está, né, os 4 resultados que vocês irão conferir. No Amazonas, nós temos a densidade demográfica de 2,66 habitantes por quilômetros quadrados. No Rio Grande do Norte, 66,41 habitantes por quilômetros quadrados. Em São Paulo, 184,96 habitantes por quilômetro quadrado. E, por fim, no Rio de Janeiro, 394,53 habitantes por quilômetros quadrados. Já dá para ver que o mais populoso aqui destas opções é o Rio de Janeiro, né? Lembrando que esses números aqui estão arredondados, tá? Número 5. Compare a densidade demográfica dos estados brasileiros que aparecem no quadro com a do Brasil. Comente a respeito. Então, do Brasil, nós temos 24,67 habitantes por quilômetros quadrados. Se nós observarmos os habitantes por quilômetros quadrados do Amazonas, que é esse nosso primeiro aqui, ele é bem baixo, né? Número de habitantes. Por que isso? Porque se você pensar, lá nós temos muitas florestas, são regiões, né? Grande parte do espaço territorial do Amazonas é de florestas, então por isso que nós temos tão poucos habitantes. Já no Rio de Janeiro, um exemplo, né? Nós temos poucas partes assim, com florestas, né? É uma cidade, vamos dizer assim, mais construída, né? Com mais pessoas. Então, pessoal, o Brasil em si, ele está incluso, todas essas regiões estão inclusas aqui no Brasil para fazer essa continha, né? Então, você pode pensar assim, quanto menos habitantes eu tiver, mais áreas assim com florestas, né, com campo, a gente tem com menos pessoas. Número 6. Marcelo decidiu se desfazer da coleção de chaveiros que tem desde criança, distribuindo seus 53 chaveiros entre 8 sobrinhos. Quantos chaveiros cada sobrinho vai ganhar de modo que todos fiquem com a mesma quantidade de chaveiros e recebam a maior quantidade de itens possíveis? Ele tem 53 chaveiros para dividir entre 8 sobrinhos. Eu vou fazer dessa forma aqui para vocês visualizarem. Então, 8 não cabe dentro de 5, vai caber dentro de 53. Quantas vezes? 6 vezes 8, 48 vezes. Vai sobrar 5. Certo? 8 cabe dentro do 5? Não. Eu vou pedir uma vírgula, né? E vou seguir a divisão aqui, colocaria o 0, tá? E seguiria a divisão. Mas, pessoal, eu não vou seguir a divisão para vocês entenderem o seguinte. Ele tem 53 chaveiros para dividir em 8 sobrinhos. Cada sobrinho pode ficar com 6 chaveirinhos. Vai sobrar quantos chaveiros? 5. 5 sobrarão. Entenderam, pessoal? Número 7. Fabiana treina corrida em um parque cuja pista circular tem 1.400 metros de extensão. Letra A. Na segunda-feira, ela correu 4.900 metros na pista do parque.
Quantas voltas completas Fabiana correu nesse dia? O parque tem 1.400 metros de extensão. Correu 4.900 metros. E na letra A foi pedido quantas voltas completas Fabiana deu na pista. Então, eu vou pegar 4.900 e vou dividir por 1.400, ok? E daí, nós vamos multiplicar por 3, que vai dar exatamente 4.200. Vai sobrar 700 metros, tá? Então, Fabiana dará 3 voltas, ok? Serão 3 voltas completas. Letra B. No sábado, Fabiana correu 7.000 metros. Quantas voltas completas ela correu nessa pista? Já na letra B, então, ela correu mais, né? Foi um outro dia. Ela correu 7.000 metros. Dividido por 1.400, 5, né? Vezes 1.400, que eu vou encontrar 7.000. Então, ela deu 5 voltas completas. Ok? Agora, nós vamos para a página 422, número 8. A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp divulgou que 76.312 candidatos se inscreveram para a primeira fase do vestibular de 2019, concorrendo às 2.589 vagas oferecidas para os 69 cursos de graduação da universidade. Calcule o número de candidatos por vaga nesse vestibular. Dê a resposta com 2 ordens decimais. Então, pessoal, nesse caso, nós vamos dividir o número de candidatos pelo número de vagas, ok? Então, pessoal, quando vocês dividem isso, vocês vão encontrar aproximadamente 29,48 candidatos por vaga. Essa é a concorrência, né? Então, 29,48 candidatos por vaga. Lá na página 422 ainda, nós temos o título A Divisão com Quebra. Então, nós já fizemos várias aí divisões com quebra e vocês perceberam, né, que às vezes essa quebra ali pode ser ignorada para arredondarmos essa divisão. Por exemplo, quando nós observamos o exercício lá da corrida no parque, né, quando nós contamos o número de voltas que ela percorreu, nós desconsideramos o que sobrou ali, né, o resto, tá? Para nós termos uma noção de quantas voltas ela fez no parque. Já em outros contextos, pessoal, não é possível nós fazermos isso, tá? Que é o caso desse último exercício que nós fizemos no número 8, né? Que nós vimos que são 29,48 candidatos por vaga, tá? Pessoal, depende do caso que nós estamos estudando e é isso que esse título aqui fala. Agora nós vamos para o exercício 1 da página 422, número 1. Elabore 2 situações problemas, uma para cada caso a seguir que possam ser resolvidas pela divisão 95 por 4. Letra A. O resto pode ser subdividido, ou seja, a divisão pode continuar. B. O resto não pode ser subdividido. Resolva e dê as respostas. Bom, pessoal, então na letra A aqui, eu fiz um problema que o resto pode ser subdividido, ou seja, a divisão pode continuar, né? Então, olha só, eu usei o número 95 que vai ser dividido pelo 4, que foi o que o exercício pediu. Tá aqui o probleminha que foi criado para vocês. Uma escola ofereceu 4 bolsas de estudos para alunos de família de baixa renda. Inscreveram-se para concorrer a essas bolsas 95 candidatos. Qual é a relação de candidato por bolsa nessa situação? Então, a relação de candidato por bolsa, eu irei dividir, né? Vou fazer de caneta vermelha, ó. 95 por 4, né? Então, 95 dividido por 4, 2 vezes 4, 8, vai sobrar 1, abaixo 5. 3 vezes 4, 12, vai sobrar 3. Agora, o 4 não cabe dentro do 3, eu vou pedir uma vírgula, acrescentar um 0. 7 vezes 4 vai dar 28, vai sobrar 2, né?
já tem um zero grátis, daí eu vou fazer por 5 que minha divisão vai zerar. Então, meu resultado chegou em 23,75. A ação candidato por bolsa é de 23,75. Eu pude resolver até o fim, né? Fazendo a parte da quebra. Agora, na letra B, nós vamos fazer um contexto em que o resto não pode ser dividido. Esses problemas, pessoal, vocês coloquem no caderno de vocês. Acho que não cabe na apostila, mas vocês podem colocar no caderno, tá? Utilizando o 95 e o 4, uma escola distribuiu 95 calculadoras entre suas 4 turmas de sexto ano. Quantas calculadoras cada turma recebeu, considerando que todas elas receberam a mesma quantidade? E foi a maior possível. Então, quando nós dividimos 95 por 4, nós encontramos o 23, que é a parte inteira. Se nós fôssemos seguir a divisão, nós acrescentaríamos a vírgula para colocar um zero aqui. Mas não é isso que a gente quer. Por quê? Porque quando for dividir as calculadoras, as turmas teriam que ficar com a quantidade igual. Então, ficou, para cada turma, 23 calculadoras, tá? E sobraram 3 calculadoras que não vão ser distribuídas. Agora, vamos para o número 2. Segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral, TSE do Brasil, nas eleições de outubro de 2018, 354 candidatos disputaram 54 vagas no Senado. Calcule, dando a resposta com 2 ordens decimais, quantos eram os candidatos por vaga nessa ocasião. Então, lá está falando que são 354 candidatos disputando 54 vagas, né? Então, aqui, 354 candidatos disputando 54 vagas. E pediu para nós sabermos quantos eram os candidatos por vaga nessa ocasião. Então, são 6,56 candidatos por vaga, né? Então, aí está uma concorrência, vamos dizer assim. Número 3. Em 2019, o Brasil disputou a Copa do Mundo de Futebol Feminino, que ocorreu na França. 23 jogadoras foram convocadas para representar a seleção brasileira feminina no evento. Então, ali nós temos na imagem, né? Letra A. A média de idade das jogadoras era de 27,5 anos. Considere as informações no quadro a seguir, em que consta o nome e a idade de cada jogadora. E responda como foi feito o cálculo da média, né, das suas idades. Bom, pessoal, olhando aí, foi feita a adição da idade de todas as jogadoras, né? Então, somamos tudo aquilo lá, 30 mais 24 mais 23, e pegamos esse total e foi dividido pelo número de atletas, que é 23 atletas, ok? Encontrando o resultado de 27,5. Então, pessoal, aqui está, ó. Nós somamos todas aquelas idades da tabela, né? E pegamos o número de atletas. Foi dividido, encontrando 27,5. Essa foi a média de idade de todas, né? Letra B. Escolha quaisquer 4 jogadores da equipe e calcule a média aritmética delas. Então, pessoal, tá aqui as atletas que a prof escolheu, né? Vocês poderiam ter escolhido outras, não tem problema. Mas nós vamos fazer o quê? Como que nós vamos fazer a média dessas 4 atletas? Primeiro nós vamos somar 30 mais 30 mais 24 mais 26, encontrando 110. Daí nós vamos somar vamos dividir 110 por 4. 1, 2, 3, 4, porque são 4 atletas. Assim que nós fazemos a média. Temos uma média de 27,5. Letra C. Calcule a média da idade que Marta, Formiga e Cristiane teriam na Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2023, caso sejam convocadas, registrando os resultados com 2 ordens decimais. Compare o resultado obtido com a média de idade das mesmas atletas em 2019. O que é possível concluir? Então, pessoal, aqui está. Marta, Formiga e Cristiane. Em 2019, que é aquela tabela que nós temos, a Marta tem 33, Formiga 41 e Cristiane 34. Passando-se 4 anos, será em 2023. Então, eu vou somar 33 anos mais 4, 37. 41 mais 4, 45. E a Cristiane tinha 34 mais 4, terá 38. Agora, como que eu vou fazer a média? A média de 2019, vamos fazer a primeira de 2019. Nós vamos somar essas 3, 108. E a média é 108 dividido
por 3, que vai... A média será de 36 anos, isso em 2019. Fazendo a soma aqui das idades e dividindo por 3, a média delas vai ser de 40 anos, tá? Poderia também fazer 36, T7, T8, T9, 40, mais 4 anos, né? Então é isso, pessoal. Bom, espero que tenham compreendido. Até o próximo vídeo.